paz de Deus aos irmãos. Glória a Deus, nos abençoe. Glórias ao nosso Deus, amém? Glórias ao nosso Deus, poderoso Ele é, glórias ao Senhor. Bom dia, irmãos, paz esteja convosco. Coloque a mão no teu peito, por favor, e diga a você mesmo primeiramente: é o meu tempo. Este é o meu tempo. Agora olhe para o teu vizinho, olhe para ele e diga: agora também é o teu tempo. Glórias ao nosso Deus. A mensagem de hoje já foi pregada nas canções que nós adoramos a Deus, irmãos. Mas Deus tem mais, eu sei, né? Deus tem mais para nós. Então eu te convido a abrir a palavra do Senhor em Isaías 61. Glorificando a Deus, bendizendo o seu nome. Vá glorificando o Senhor. Isaías 61. Depois dos livros poéticos. Glórias a ti, ó Pai. Glórias ao Senhor. Vamos ler? Amém? Isaías 61, versículo 1, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Versículo seguinte fala assim: a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Amém? Guarda a palavra de Deus aí do seu lado. Vamos buscar a direção do nosso Deus. Feche os teus olhos agora. Tudo que Ele tem para a tua vida e para o teu tempo é hoje que Ele estabeleceu. Amém? Você crê nisso? Feche os teus olhos e busca a direção de Deus agora. Ele quer falar com você. Ele quer falar profundamente ao teu coração. Pai Santo, nós te glorificamos, Senhor. Nós te bendizemos, porque se aqui estamos, Pai, o Senhor nos concedeu este momento. O Senhor nos trouxe até aqui. A tua boa mão tem sido conosco, Senhor. O Senhor tem restaurado a nossa vida, a nossa casa e o nosso coração. E se alguém aqui hoje, Pai, entrou aqui com o coração partido, com o coração ferido, pensando em desistir, meu Deus, opera, Senhor. Eu sei que o Senhor já está operando e tem operado, Senhor. Maravilhas, fala ao nosso entendimento, Senhor. Muda a nossa vida, muda a nossa história e nos ensina a discernir o nosso tempo para teu louvor e tua glória, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém? Fiquem à vontade, irmãos. Ocupe o teu lugar com a graça de Deus. Glórias ao Senhor nosso Deus. Glórias ao Senhor. O texto que nós lemos aqui, o profeta Isaías está predizendo a vinda de Jesus, a vinda do grande Messias, tão esperado por Israel há séculos. E chega o tempo das coisas se cumprirem. Chega o tempo das coisas se cumprirem, irmãos. Passaram mais ou menos 7 séculos e Jesus Cristo vem sobre a terra. Ele nasce de uma mulher, de uma forma comum, como todos nós. E chega um momento, por cerca de 30 anos depois do seu nascimento, em que ele vem a Nazaré, entra na sinagoga, lê esse mesmo texto e diz para os ouvintes da sinagoga: esse tempo chegou, ele fala. A escritura que vocês acabaram de ouvir, ele diz para eles, se cumpre hoje. O que nós aprendemos com Jesus neste início? Jesus sabia por que ele nasceu, e ele discerniu o seu tempo, ele aproveitou o seu tempo, ele sabia que o tempo da salvação chegou. E eu creio que muitas vezes nós passamos toda a nossa vida aqui na terra questionando: qual é o meu tempo? É tempo do que acontecer na minha vida agora? Por que eu fui ungido para Deus? Se é que eu fui ungido por Deus? E neste tempo que nós perdemos, nessas incertezas da vida, muitas vezes, o tempo vai passando, ele passa rápido para todo mundo.
Esse ano eu ouvi uma frase bem interessante de um amigo meu, que ele disse assim, que o tempo talvez é uma das únicas coisas, ou a única, que não é comprada neste mundo ainda, irmãos. É a mesmo para o rico e mesmo para o pobre. A gente não consegue comprar o tempo de alguém para a nossa vida, acrescentar tempo, né? O tempo é Senhor, Ele é poderoso, então cabe a nós nos submetermos a Ele e buscarmos o discernimento de Deus. É tempo do que na minha vida? O que Deus quer fazer agora na minha vida, agora na minha casa e agora na minha família? Amém? Jesus experimentou coisas incríveis, eu imagino, irmãos. Ele é criador dos céus e da terra. A palavra de Deus chama Ele de Pai da... Isaías fala lá no início, né? O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Alguém que criou o tempo, irmãos. Alguém que criou o espaço. Tem que vir à terra como um menino, ser pego no colo para não cair no chão, ser amamentado para não morrer de fome. Então ele passa a experimentar o mundo dos homens. Ele passa a ter experiências nunca antes vividas pelo nosso Criador. Aquele que criou tudo e todas as coisas, cheio de poder e glória. Ele se submeteu ao seu tempo e passou limitação de tempo. Deve ter sido muito difícil isso para ele. Eu imagino no meu questionamento pessoal, né? Quando ele voltou para o céu, alguns anos depois, que ele sentou à direita do Pai, à direita da majestade nas alturas, né? Diz o texto. E o Pai deve ter interrogado ele: e aí, filho, o que é não ter tempo? Como é que é sentir falta de tempo? Eu creio que isso passou na sua mente e no seu coração muitas vezes. O que é sentir fome? E assim por diante. Então, irmãos, Deus conhece e sabe do que passa no teu coração, das tuas aflições, das dificuldades da tua casa e da tua vida. Amém? Mas é o nosso tempo. Deus tem pressa? Será que Deus tem pressa que as coisas aconteçam na nossa vida? Já que Ele é Senhor dos céus e da terra e é dono do tempo. Como Deus trabalha em nós, irmãos? Deus nos empurra? Força? Como Deus trabalha? Vamos pensar um pouquinho e relembrar o tempo de Israel. A nação de Israel começou a gente sabe, com os patriarcas. Abraão, né? Isaac, Jacó. E assim foi crescendo aquele povo, foi surgindo gente. Se formaram uma nação no Egito. E no tempo de Moisés aconteceu um grande pecado. O pecado da idolatria entrou no meio do povo de Deus. Eu creio que oficialmente podemos dizer foi no episódio ali do bezerro de ouro, né? Que foi que aquilo tocou o coração de Deus. Moisés chegou a quebrar as tábuas da lei, de tristeza, de desgosto, porque Deus estava começando um renovo no meio do seu povo. E aquilo aconteceu. Quanto tempo Deus levou para curar Israel da idolatria? Quanto tempo foi e o que custou a eles? Segundo os historiadores da palavra de Deus, né, os estudiosos, o povo de Israel somente parou de adorar falsos deuses, de se prostrar diante de estátuas de madeira, pedra, enfim, né, cerca de 700 anos depois, irmãos. Sabe que é uma geração inteira nascer e morrer, outra geração vir. Depois do cativeiro na Babilônia, né? Depois de uma opressão muito grande da nação ser completamente dizimada. E a gente questiona a Deus, mas Senhor, e todos que passaram nesse tempo, Senhor, o sofrimento, a angústia, preço do pecado, não discerniram o seu tempo. Gerações inteiras se perderam, irmãos. E Deus espera. Deus tem paciência. A gente não entende algumas coisas da mente de Deus. Aí o Senhor, em glória, em poder, forma a sua igreja. Vem Jesus sobre a terra, anda majestoso e diz: é tempo de salvação, é tempo de santidade, é tempo de olharmos para o reino de Deus. E Ele começa a ensinar o homem a resgatar aquilo que foi perdido na sua vida, a valorizar aquilo que é mais importante. Mas a igreja também, a gente sabe que a igreja aguentou firme por 300 anos, as piores perseguições da história, os piores imperadores do Império Romano, né, assolaram a igreja, massacraram a igreja, e o que acontecia? Ela crescia, o tempo passava e a igreja crescia, porque aquele povo discerniu o seu tempo,
Era tempo de sofrer em nome do seu Deus. Era tempo de ser martirizado em nome do seu Deus, mas era o tempo deles, eles viveram isso. Aí vem o imperador que diz, não, agora todo mundo vai ser cristão. Eu tenho poder e o meu reino, todo mundo vai ser. Os soldados vão ser, os legionários, e o povo também vai ser. Todo mundo vai ser cristão agora. Acabou a perseguição, acabou a dificuldade, um novo tempo começou. E a igreja enfraqueceu. Porque entrou gente não convertida na igreja. As pessoas não entendiam mais o princípio da salvação, da conversão, do arrependimento. Você tinha que ser um cristão. E muita coisa se perdeu. E a igreja começou a entrar em decadência espiritual. Começou a se perder. E se a gente analisar a história do mundo, irmãos, historicamente esse período é chamado de tempo do obscurantismo. Nos livros de história. Período do obscurantismo. Trevas. Tamanha consequência que isso ocorreu e trouxe ao mundo. As pessoas perderam de novo a noção de Deus. E a gente sabe que uma igreja dominadora, enganadora começou a agir no mundo poderosamente. E quem pensava contra ela era herege. E herege tinha que morrer. E perdiam os seus bens e a família ficava desamparada. Uma grande opressão. E Deus vê isso. Deus não estava vendo? Deus não vê a tua dificuldade, a tua luta. Você que está pensando em desistir, irmãos. Como o pastor disse, é o primeiro domingo do último mês do ano. Caiu a ficha para nós aqui que já é dezembro? Difícil, né? A gente olha para o calendário e... Dezembro, irmãos, chegamos. Deus quer restituir o nosso tempo. Deus quer nos ensinar a viver este tempo de agora. Como Deus fez para salvar a igreja, irmãos? A igreja estava sem rumo, estava perdida. Deus começa a levantar homens na Inglaterra, na Alemanha, em outros países do mundo, né? Reformadores. Eu li um pouquinho essa semana a biografia de Martinho Lutero. Alguém já leu? Martinho Lutero? Eu li um pouquinho, estou lendo para os meus filhos, o Heróis da Fé, aquele livro, né, muito famoso. E eu cheguei no Martinho Lutero. E li um pouquinho da biografia dele, me chamou a atenção. Como Deus faz para agir na nossa vida. Martinho Lutero, na biografia dele, fala que eles não oravam a Deus, que eles não buscavam a Deus. Eles tinham medo de Deus. Era um tempo de tantas trevas. Eles aceitaram a ideia, irmãos, de que Deus estava irado com o homem. E que para você chegar a Deus, você tinha que pedir a intercessão de alguém, a ajuda de alguém. Alguém que foi santo, que morreu, que está lá junto dele, pertinho dele, que está lá dizendo, calma, Senhor, não manda fogo agora, não mata ele agora. Ele vai melhorar, Senhor. Eu estou ouvindo as orações dele lá embaixo, e ele diz que ele promete que esse ano vai ser diferente. Essa geração acreditava nisso, irmãos. Era assim que ele foi criado, educado e aprendeu com seus pais e com a sua geração. Que Deus estava irado com o homem. As crianças não tinham coragem de orar a Deus, de cantar uma canção para Deus. Era um culto morto, frio, sem vida. Entende? Trevas. Como que Deus fez para mudar esse homem? Um pouquinho da história dele rapidamente. A Bíblia diz que ele foi um jovem pobre, eles passaram necessidades. Aí na altura da vida dele, uma senhora, uma mulher, ajuda eles. Ele se afasta da família, vai para uma outra cidade, eu creio que mais conceituada, mais capacitada. Ele vai estudar, ele se prepara, ele está sendo bem sucedido, se destacando no meio dos alunos, na universidade. E ele será provavelmente, segundo eles, um promissor, um grande líder, um professor talvez. E ele voltando de uma viagem certa vez, no meio de uma tempestade, ele clama a Santa Ana, né? Não me deixa morrer aqui no meio desses raios e trovadas. Se eu chegar em casa com vida, eu vou te servir. Eu vou servir o Senhor. E ele vai para um convento, para um monastério, Martinho Lutero. O nome dele já é Martinho Lutero porque ele nasceu no dia de São Martinho. É muito comum entre os católicos também fazer isso, né? Dar o nome do filho conforme o dia que nasceu, né? O nome do santo, é uma referência. E ele, os amigos dele não acreditam, irmãos, que ele abandona a vida dele, uma vida promissora, e um grande jovem, um grande líder estava se formando, e ele entra no claustro, numa vida isolada, no monastério. Eles ficam alguns dias na porta, lá batendo e gritando, esperando ele voltar, que ele vai se arrepender. E ele está lá firme e convicto. O pai dele, diz a biografia, que quase enlouqueceu, não acreditou
que o Filho fez aquilo, né? Mas como Deus trabalha em nós? Para nós discernirmos o nosso tempo. Lutero, lá dentro do convento, ele foi para a biblioteca. E dentro da biblioteca ele achou uma Bíblia. Ele começou a ler essa Bíblia. E ele conheceu um novo Deus. Ele teve uma nova perspectiva de Deus. Ele começou a ser livre. E se permitir ser livre. Às vezes nós temos o tempo, a oportunidade, e não queremos, não aceitamos, dizemos não. Está passando o tempo e a gente não consegue discerni-lo. E ele declarou para si, para a sua vida, que ele faria a diferença na sua geração. E Deus começou a levantar muitos outros para orarem pela vida dele. A gente sabe pela história dele que ele foi um milagre vivo, né? Ele não morreu por milagre de Deus, porque havia muitas pessoas orando pela sua vida. Para resumirmos, diz a história aqui, para a gente ter uma ideia na consequência que isso traz para a história, irmãos, para a nossa vida hoje, a consequência que isso vem para nós. Eu vi esses dias uma pessoa falando, num programa de televisão, ele dando uma entrevista, ele disse que Portugal é o país na Europa com o pior sistema de ensino, é o país mais atrasado da Europa, porque eles ainda seguem o sistema de ensino romano. Ele disse que o Brasil também segue esse sistema de ensino. Na época deles, irmãos, a igreja só ensinava a ler e escrever e conhecer as escrituras, o clero e os abastados. E quando veio a reforma protestante, que Deus disse, é um novo tempo para vocês, e que eles se apossaram disso, eles disseram, não, o povo precisa conhecer essa verdade e esse Deus, é tempo de o povo conhecer esse Deus. E o tempo das trevas acabou, o tempo do obscurantismo caiu por terra, irmãos, e uma luz começou a inundar gerações e nações sobre a terra. E muitos foram mortos, a gente sabe disso ainda, né? As garras da igreja ainda alcançou muita gente, mas chegou o tempo, irmãos, e chegou o nosso tempo, estamos aqui hoje. Eu imagino uma coisa, os 33 anos de Jesus sobre a terra, irmãos, como ele fez aproveitar esse tempo. A gente sabe que os judeus tinham que esperar 30 anos para alguém começar a falar em público, alguém começar a pregar, qualquer coisa que fosse. Um homem não poderia, né, se colocar de pé no meio de uma praça ou publicamente começar a expor suas ideias. Ele tinha que esperar aquele tempo, mas Jesus não ficou sentado e brincando somente, né? A gente sabe que aos 12 anos de idade, ele já estava lá no templo, né? Lá em Jerusalém, ele foi em viagem com os pais voltaram e ele ficou lá, né? Debatendo com os escribas, com os doutores da lei, questionando eles sobre o reino de Deus. Na sua juventude ele aproveitou para buscar a Deus, para conhecer Deus, para discernir o seu tempo. E quando chegou no tempo que Deus o chamou, ele estava preparado. Quando Deus nos chama, irmãos, Ele tem te chamado, você sabe disso? Ele já chamou e você fez de conta que não era com você? Esse é o tempo que Deus quer restituir na nossa vida, este culto de restituição. E de janeiro a dezembro agora, nós buscamos restituição de Deus em alguma área da nossa vida. E eu sei que a gente olha para trás e diz, Senhor, o tempo que passou, né? O velho ditado, né? O leite derramado. Mas o que nós podemos olhar daqui para frente? Qual é a perspectiva do nosso ano que vai estar para nascer, para chegar aí? O que nós queremos para a nossa vida e para a nossa casa? Os 33 anos que Jesus viveu aqui na terra, irmãos, até onde eu sei, se eu não estou enganado, biblicamente, Ele subiu aos céus com as suas mãos perfuradas. Não sei se eu estou enganado, mas até onde eu sei, Ele subiu marcado. Jesus nunca mais foi o mesmo, e nunca mais será o mesmo. Aquele tempo marcou a sua própria vida, mudou a história de Deus, de tanto que Ele se doou por nós. Ele decidiu, eu vou até o fim, a minha missão é o meu tempo, eu fui ungido para pregar, anunciar e mudar vidas e corações. Para o que nós temos sido ungidos? Você sabe disso, está aqui, ó. Comece a pensar. A palavra de Deus é interessante uma coisa, que ela diz para nós, há tempo para todas as coisas. Tempo de semear, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de chorar, tempo de rir. Mas nós temos essa liberdade. Deus nos estipula dia, data e hora. Ele nos dá liberdade, irmãos.
O judeu criou uma coisa bem interessante, eu li um tempo atrás um comentário da palavra de Deus. Eles criaram um certo cronograma de vida para as pessoas. Aos 5 anos, o menino tem que estar preparado, já conhecer a Torá, começar a ler e a escrever. A lei de Israel, a lei do povo de Deus que eles seguem até hoje, né? Aos 12 anos ele já é iniciado na vida pública. Eu não sei hoje, mas nos tempos bíblicos, uma criança já podia ser presa aos 12 anos, condenada. Aos 12 anos de idade. Eu não sei como é que está hoje. E eles criaram tempo para todas as coisas para eles. Tempo de casar, tempo de ensinar os filhos e assim por diante. Mas nós precisamos discernir o nosso tempo. É tempo de quê? Qual é o meu tempo? O que tem acontecido com a minha vida? Como que eu tenho aproveitado o meu tempo? Amém? A gente pode dizer, mas é o tempo da sofisticação, é o tempo da velocidade, é o tempo que tudo se resolve. Criaram agora o computador, criaram agora o celular. Ninguém consegue vencer nem o WhatsApp, né? A gente não para de receber aquela mensagenzinha, mas você deleta uma e vem outra, né? Você lê uma e vem mais. Você passa o dia lendo mensagens. Um tempo atrás eu li uma definição bem interessante do computador. Isso foi na década de, eu creio que 90. Os primeiros computadores estavam surgindo, alguns já no meio comum, né? Os PCs, que eram chamados o computador pessoal. Muita gente tendo acesso a ele. Acho que a internet começando ainda naquele período. E tinha uma definição de computador que eu achei bem interessante, que falava assim, que ele era uma máquina veloz, potente, capaz de resolver grandes equações e problemas que não existiam até a criação do mesmo. Parece que é isso para nós, né? As coisas são criadas para favorecer a nossa vida, para a gente ganhar tempo, mas a gente não vê tempo sobrar. Eu não sei se é só comigo, talvez não seja só comigo, né? Sobra tempo? É difícil, né? Eu convido você a se colocar de pé agora. Você sabe do seu tempo, irmão. Aqui nós temos jovens, temos irmãos já cabelinho passando daquela etapa, né? Os que têm honrado o cabelo ainda, que está ficando ali. Mas o tempo passa para todos nós. O tempo passa para todos nós. Nós cantamos aqui, quero ser como criança e acreditar em Ti. Cantamos aqui também, eu te dou o meu melhor, eu te dou o meu primeiro. Vamos fazer para a nossa vida agora então isso se tornar realidade, irmãos. Ah, Senhor, mas eu tenho os filhos para criar, eu sou muito jovem ainda, ou tenho filhos pequenos, eu vou esperar um pouco mais. Deus tem falado, Deus fala, Deus não se omite, Ele tem feito a parte dele na tua vida, irmãos. A gente tem dito, Senhor, não está acontecendo, não está acontecendo. Mas Deus levanta profetas, Ele tem falado. Ele nunca omitiu a sua vontade na nossa vida. É tempo de nós refletirmos e agirmos. Tem tempo ainda. Como nós dissemos no início, é o meu tempo. É o nosso tempo, irmãos. Eu creio que das coisas mais importantes da nossa vida, para pedirmos a Deus, Senhor, restitui, ou me faz aproveitar melhor daqui em diante, Senhor. É o meu tempo. Contigo primeiramente, Senhor, e depois com a minha família, com aqueles que eu amo, e com a tua seara, Senhor, com aqueles que o Senhor quer me usar, através de como o Senhor quer me usar. Eu não posso dizer a você, irmãos, faz isso para Deus, eu não posso dizer isso, porque é entre você e Deus, é entre você e Deus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Feche teus olhos agora. Pense um pouquinho, vamos tirar um pouquinho de tempo para pensarmos. Você sabe da sua idade, você sabe dos seus problemas, do que está acontecendo. Talvez um ano difícil para muita gente. Talvez muita gente perdeu entes queridos neste ano, perdeu seu emprego, sua saúde. E aí nós valorizamos a saúde quando perdemos ela. Entre você e Deus, comece a meditar, a pensar. É tempo de quê, Senhor? Podemos ainda levantar as mãos e adorar, Pai, com as perdas que temos sofrido. Temos essa coragem, essa ousadia, Senhor. Começa a falar conosco, Pai. Que tudo aquilo que está no Teu coração, Senhor, comece a se cumprir na nossa vida, Senhor. Nós nos humilhamos, Pai.
Nos humilhamos Quero diante de Ti, ser Senhor. como criança, Glória a Deus. te amar pelo que és, voltar à inocência Santo, santo, santo é o Senhor. e acreditar em ti. Te adoramos, Senhor. Mas às vezes sou levado Adoramos, Pai. pela vontade de crescer. Glória a Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Vem, Senhor, abraça-nos, Senhor. Senhor. Não posso Dá viver coragem, Senhor, nos dá longe do teu coragem para amor, reconhecermos, Senhor. Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Glória a Deus. Senhor. Glória Abraça-me, a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai Santo, nós te glorificamos, Senhor. Nós declaramos, Pai, diante dos céus e da terra, que reconhecemos a Tua mão sobre a nossa vida, que reconhecemos, Pai, que temos errado, que temos pecado contra Ti, que temos perdido tempo, que temos desprezado o tempo, e quando olhamos no espelho, Senhor, olhando para a nossa face, Pai, percebemos o tempo passando dia após dia, Senhor, e muito tem se perdido no meio do Teu povo, porque não temos conseguido discernir a Tua voz, não temos conseguido nos humilhar diante de Ti e reconhecer que é um novo tempo que o Senhor separou para nós, que é um novo tempo que o Senhor separou para a igreja hoje, que não foi só Jesus que morreu por nós, muitos morreram, Pai, por nós também, pedindo um avivamento para a nossa geração, pedindo mudança para nós, Pai. Pessoas que morreram torturadas, que ninguém sabe o seu nome, mas estão lá no Teu livro, estão lá diante de Ti agora dizendo, valeu a pena. Nos ensina a discernir o nosso tempo, Senhor. Se nós abrirmos a nossa mão agora, Pai, diante de Ti, o que nós temos para Te oferecer? Jesus abriu uma mão perfurada, pés perfurados, e Ele disse, valeu a pena, valeu a pena. O que nós vamos ter para Te oferecer naquele dia, Senhor? Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Começa algo novo dentro de nós hoje, Senhor. É o tempo que o Senhor determinou para mudar a nossa vida e a nossa história, para começar algo novo e algo santo, algo poderoso. Nós não vamos aceitar que o nosso tempo passou, Senhor, porque nós estamos vivos, de pé na Tua presença. Então o nosso tempo não passou. Nos ajuda, Pai, a remir o tempo, porque os dias são maus. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz. Nos ensina, Senhor, o temor da Tua presença. Continua, meu Deus, levantando aqui neste altar homens e mulheres a anunciarem a Tua palavra, a Tua verdade.
Continua, Pai, no meio do teu povo levantando, meu Deus. Mas nós vamos, Pai, nós estamos dizendo a Ti hoje, Senhor, não importa o teu tempo e a tua idade. Se você quiser, não importa o teu tempo e a tua idade, se você tem coragem de dizer sim a Deus, se você é muito jovem ou muito velho, não importa, importa o Espírito de Deus na tua vida, a unção que está sobre a tua vida, o poder de Deus sobre você. Se você ouve e aceita, se você ouve e quer, se você deseja servir a Deus, é o nosso tempo. Nós queremos coisas novas, Senhor. Nós queremos coisas novas, Pai, não somente para dentro da nossa casa, Pai. Eu sei que o Senhor é Deus para restituir todas as coisas, mas a nossa prioridade, a prioridade do reino de Deus, são almas, são vidas preciosas aos teus pés, Senhor. Nós te bendizemos, Pai, nós te bendizemos, Senhor. Põe a tua mão no teu peito, põe a tua mão sobre a região do teu coração, irmão. Fala para Deus sinceramente. Fala para Deus, fala para Deus. Eu aceito, Senhor, eu quero, Senhor, o que a tua palavra diz sobre a minha vida, o que o Senhor tem me ensinado, Pai, quando eu leio, se é que eu tenho lido a tua palavra, se é que eu tenho tirado tempo para pelo menos ouvir a voz de Deus. O Senhor não se omite. Fala com Deus, fala com Deus, confessa, confessa. O Senhor é Deus para restituir, Ele é Deus para te colocar de pé, Ele é Deus para um novo tempo na nossa vida. É tempo de morrer, mas é tempo de ressuscitar. É tempo de ressuscitar. Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita sonhos, Pai. Tira essa poeira do nosso coração, Senhor. Relembra-nos, Pai, o primeiro amor. Relembra, Pai, os primeiros caminhos. Relembra, Pai, de um momento, de um tempo na nossa vida em que a gente dedicava mais tempo para Ti, para a Tua obra. Não nos deixa cair no laço como o mundo tem caído, meu Deus, de perder tempo, de brincar com o tempo, Senhor. Nós Te glorificamos, Pai. Te convidamos e pedimos que nós saímos daqui, Pai, cheios do temor da Tua presença, cheios do temor da Tua presença santa e maravilhosa. Que a Tua presença, Espírito Santo de Deus, continue conosco, nos relembrando. Há um tempo de mudança, é o meu tempo. É o tempo do Senhor mudar a minha casa, a minha família. Glórias ao nosso Deus. Nós Te bendizemos, Pai. Há tanto de Ti para nós, Senhor. Há tanto de Ti para nós, Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Cumpre em nós o Teu querer. Cumpre em nós o Teu querer, Senhor.